Olá pessoal, meu nome é Kleber e você está no canal Polimerizando. Seja bem-vindo! Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Talvez você já deve ter ouvido essa conversa, mas essa borracha, ela é de Viton ou é de borracha? Não, essa borracha é de Viton, não é de borracha não. Mas essa peça é de plástico ou é de acrílico? Ah, essa peça é de acrílico, não é de plástico. Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, compartilhe, dê um like, é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso canal, esse tipo de ajuda. Esse assunto, essa conversa eu já ouvi várias e várias vezes, né? Meus 25 anos de experiência, nas empresas que eu vou fazer consultoria, ou até mesmo no mercado, numa autopeças, numa loja de materiais de construção, a gente escuta esse tipo de conversa, né? E aí fica a dúvida, afinal, é de Viton, é de borracha, é de acrílico, é de plástico, o que é o material? Então eu vou mostrar para vocês um diagrama que eu fiz e que eu vou explicar mais ou menos onde estão os grupos e como isso se encontra. Esse aqui é um esquema que eu costumo apresentar para as empresas que me consultam, até para as pessoas que precisam saber um pouco mais sobre o plástico, né? Então vamos começar pelo seguinte. Vamos imaginar primeiro um grande grupo. É o grupo dos polímeros. Mais pra frente eu vou ter um vídeo que vai explicar sobre polímeros, o que são, da onde eles vêm, tudo, mas no momento, vamos imaginar que polímero é tudo aquilo que não é metal. Vamos pensar dessa forma que fica um pouco mais fácil. Então nós temos um grande grupo dos polímeros, que são, nesse momento, vão ser materiais que não são metais. Bom, aí entra o próximo grupo, que são os termoplásticos. O que seriam os termoplásticos? Termoplásticos são materiais que, quando você aplica temperatura, eles conseguem ser moldados. Então você molda o material com a temperatura. Então esse seria um subgrupo dentro do grupo de polímeros. Depois, nós temos aqui mais uma subdivisão, que aí entram os plásticos propriamente ditos. Então tem o PET, tem o PVC, tem o PP, tem a poliamida. Se você não assistiu o vídeo, tem um vídeo falando sobre poliamida, algumas curiosidades, né? Então clica aí e assiste esse vídeo, que é bem legal também. Tem o acrílico, tem o PS, e dentro de cada um desses plásticos tem algumas divisões. Então vamos imaginar aqui o PET, né? O PET tem alguns tipos, então ele tem vários grades de material, tem o PET do tipo A, tipo B. Lógico, eu não vou falar o grade exatamente, porque senão começa a complicar. Mas aí tem carga, você pode aditivar o material, você tem um monte de coisa que você pode colocar nesse material. O PVC é a mesma coisa, você tem vários tipos, então você vai ter um PVC que é para fazer tubos, você tem um PVC que é para fazer recobrimento de fio de cobre. O PP tem outras divisões, PS, enfim, todos os materiais. Aqui eu coloquei alguns exemplos, existem muitos, mas muito mais termoplásticos, então eu coloquei alguns principais, porque senão não vai nem caber na tela. Aí entra um segundo subgrupo, que seria os termofixos ou termorrígidos. Esses aí, eles são fabricados, normalmente usa temperatura para fabricar ele, mas depois de ele fabricado, ele não muda mais a forma. Então, você começa a botar temperatura, você vai degradar o material, mas não vai conseguir mudar a forma dele. Quais são os exemplos? A borracha, que aí tem outras subdivisões, como por exemplo o SBR, o Viton, o NR, que é Natural Rubber, né, a borracha natural. Tem mais um monte de borracha. As resinas epóxi, então nós temos a resina epóxi, nós temos silicones. Então, para a mulherada aí, não adianta tentar derreter uma alça de sutiã para tentar aumentar ou diminuir ou mudar a forma, porque não vai conseguir. Se for de silicone mesmo, quando você botar a temperatura, você vai degradar o material, mas não vai conseguir mudar a forma dela. E o baquelite, acho que os mais
Os mais experientes, você tem cabo de panela em baquelite, que você estragava ele, mas não mudava a forma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas divisões, para quando for comparar um material com o outro, a gente poder falar da mesma coisa. O que acontece, por exemplo, normalmente nas autopeças? Acontece um negócio bem interessante. Você chega para comprar uma lanterna, alguma coisa, e o cara vai falar para você: olha, eu tenho uma lanterna de acrílico ou a de plástico. E não é bem assim que funciona. Na verdade, você tem uma de acrílico, perfeito, e você tem uma de PS, que é de poliestireno. Os materiais têm características diferentes, então uma lanterna de acrílico vai ter uma resistência superior à de PS, mas os dois estão dentro do grupo de plástico. Então, se o cara falar assim, tem a de plástico e de acrílico, você já está entendendo aqui pelos grupos, por esse desenho, o que é uma e o que é outra. A explicação é simples até, é uma explicação resumida, né? E que pode trazer uma facilidade. A gente não pode exigir da pessoa que está vendendo, às vezes no home center, numa matéria de construção, um conhecimento desse tipo de assunto. Mas é importante que a gente conheça, porque até para comprar o material, ele tem que saber como que vai fazer, e vai saber escolher o material direitinho, né? Pessoal, se você gostou, compartilhe, divulgue o canal, curta, assista, se inscreva, não esqueça de se inscrever, é importante. Vamos tentar fazer o canal crescer para a gente poder criar mais conteúdos. Muito obrigado, pessoal.